Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: E não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve essa carta aos romanos que serviam a Jesus lá em Roma, dentro do palácio do Império Romano, e diante de um sistema, diante de uma cultura e uma sociedade corrupta, entregue à promiscuidade, e diante de um sistema religioso negociado ou comprado pelo sistema político daquela época e pelo sistema cultural daquela época. Então estava havendo uma fusão entre o sistema religioso e a cultura do mundo. E aí Paulo escreve essa carta para os romanos, de uma certa forma um confronto, dizendo para eles assim, ó: não vos conformeis, ou seja, não deixa ser formado, ou saia dessa forma que está formando em você uma cultura deste mundo. Então não se conforme com isso. Não se permita fundir com o sistema deste mundo, com os valores desse mundo. Aí ele diz: mas se permita ser transformado pela renovação da sua mente. Então, Paulo está falando acerca do Evangelho. O Evangelho não é um lugar. O Evangelho não é uma instituição. O Evangelho não é um líder. O Evangelho não é uma cartilha. O Evangelho é uma forma de pensar. Primeiro lugar que o Evangelho vai transformar nossas vidas é na nossa mente. O Evangelho muda os nossos valores. O Evangelho muda a nossa forma de ver as coisas, de pensar acerca das coisas. Talvez você me pergunte, por que você sempre faz vídeo no carro? É que eu sempre aproveito a oportunidade do trânsito, que eu estou parado, para poder meditar acerca da palavra de Deus, e eu aproveito essa meditação para compartilhar com você aqui. Então, o Evangelho muda a nossa mente, a nossa forma de pensar. Quando eu estava no sistema do mundo, a minha forma de pensar com relação ao pecado é que não tinha nada a ver. Um dos grandes versículos de quem vive no mundo, que está influenciado por esse mundo, é o versículo do não tem nada a ver. Porque ele já se conformou com o sistema desse mundo. E aí quando o Evangelho bate em nós, na nossa mente, no nosso coração, primeiro ele bate no nosso coração, ele afeta as nossas emoções, ele nos confronta, e aí depois ele penetra na nossa mente, e ele começa uma metanoia, essa transformação, esse transformar no grego significa uma metanoia, uma mudança de mente. E aí nós começamos a pensar de uma forma diferente. E aí tudo aquilo que era valor para nós não é mais. Nós mudamos agora os nossos valores. Então o que antes para mim era importante, agora não é mais. Porque eu encontrei um tesouro maior do que aquilo que para mim era importante. Então, se para ela o álcool era um valor, Jesus agora muda esse valor na mente dele. Não é que eu deixo de beber, de usar o álcool, não, aquilo não tem mais valor para mim. Se aquilo talvez era o motivo da minha alegria, a minha alegria agora não precisa mais disso.
Eu tenho alegria agora sem depender do álcool. Se é as drogas, eu não preciso mais das drogas. Jesus mudou a minha forma de pensar. A primeira libertação não é no sangue. A primeira libertação é na mente. A libertação não é no químico. A libertação é na mente. É a forma com que eu penso. Os meus valores agora mudaram. Mateus fala assim: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Coração fala de emoções, fala de sentimentos, fala de mente, de raciocínio. Então, não se conforme a este mundo. Não deixe o mundo fundir em você. E o evangelho não tem a ver com ir para a igreja. E é aí que a gente começa um papo não muito agradável. Eu posso ir para a igreja e nunca ter vivido uma experiência com o evangelho. Não estou dizendo para você que você não deve ir para a igreja. Não estou motivando você a ser um desigrejado. Não, isso é besteira, bobagem. Mas o frequentar uma igreja, ir num culto, não quer dizer que você viveu a experiência do evangelho. Porque ali você permite ou não permite determinada palavra entrar na sua mente. Isso daí eu não concordo. E você vai embora, né? Às vezes nem espera o culto terminar, você vira, pega as suas coisas e vai embora. Por quê? Você não permitiu. Você entrou na igreja, mas não permitiu que o evangelho entrasse em você. Então, o evangelho é o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora. Talvez a religião, talvez a igreja vai transformar você de fora. Vai mudar a sua forma de vestir, vai mudar a sua forma de falar, vai mudar a sua forma de se apresentar, vai talvez te adestrar muito bem, mas o evangelho, ele muda você por dentro, transforma você por dentro. Quando Jesus falou assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Porque o que sai vem de um interior que não foi transformado pelo evangelho. Então, se antes a pessoa traía, ela não trai mais. O evangelho vai mudar sua forma de pensar. Se você separou da sua mulher, o evangelho vai trazer o seu casamento de volta. Não é um segundo casamento. Até porque a Bíblia condena o segundo casamento. E aí agora é a hora que você sai do vídeo. No princípio não era assim, o que Deus uniu não separe o homem. Então, o propósito de Deus é que o seu casamento seja restaurado. Não é um segundo casamento. Não é uma mulher mais nova. Não é um homem mais rico. Não. O evangelho vai mudar. E se você ficou bravo comigo agora, é porque você não conhece o evangelho. Porque se você conhecesse o evangelho, sabia do que eu estou falando. Mateus 19, leia lá. Arranca o Mateus 19 da sua Bíblia e joga fora. Porque quem está falando lá não é Paulo, não é Pedro, não é Moisés. Quem está falando lá é o próprio Jesus. Então, precisamos permitir que o evangelho mude a nossa forma de pensar. Nós estamos preocupados em mudar nosso comportamento. E não estamos nos permitindo ser transformado pelo poder de Deus. Não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai a vossa mente. Perceba que Paulo fala assim, ó, para que possais experimentar o que é bom, perfeito e agradável. O bom, o perfeito e o agradável você não vai viver enquanto você não permitir ou se permitir ser transformado pelo evangelho. Talvez o que você está vivendo até agora, para você pareça ser bom, talvez não seja. Porque se está bom para você, mas você não concorda com o evangelho, então não é a boa, perfeita e a vontade e agradável vontade de Deus. É a sua vontade. Então se permita. Não vos conformeis com este mundo,
Não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai pela renovação da sua forma de pensar, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Então nós precisamos, eu preciso também. Não estou falando para você aqui, estou falando para mim. Nós precisamos se permitir ser transformado na nossa mente. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Um abraço.